Diferente do Enem, em que o gênero dissertativo argumentativo é exclusivamente cobrado na prova de redação, alguns vestibulares avaliam as produções escritas de outros gêneros, como o artigo de opinião. Mas você tem dúvidas sobre o que é um artigo de opinião e como estruturá-lo? Então assista esse vídeo para saber tudo sobre esse assunto. Olá, eu sou a Ana e hoje eu vou dar dicas sobre esse gênero textual que está presente em alguns dos maiores vestibulares do país, como o exame de seleção da Unicamp. Gêneros textuais se referem às diferentes características que um texto apresenta e ao papel que eles assumem no meio social. Dessa forma, podemos considerar que o romance, a carta, o bilhete, a notícia, a dissertação, entre vários outros, são gêneros diferentes e possuem suas características específicas. Mas calma, se você ainda não sabe as especificações do artigo de opinião, eu já vou te explicar sobre. Mas antes disso, já se inscreve aqui no nosso canal para não perder nenhuma dica de estudo e para ficar por dentro de conteúdos que vão te ajudar a garantir a sua vaga na universidade. Agora, para começar, o que é um artigo de opinião? Esse tipo de texto faz parte do mesmo grupo da carta argumentativa e da redação do Enem. Essa informação nos ajuda a entender um pouco sobre como é a estrutura descrita desse gênero. E assim fica mais fácil de entender que você deve expor sua opinião em relação ao assunto abordado no tema. Mas diferente da redação cobrada no Enem, por exemplo, o artigo de opinião é um texto que circula em jornais e revistas, ou seja, para um público mais específico. Então, além de apresentar o seu ponto de vista para o leitor, você também deve convencê-lo, através de argumentos bem estruturados, que o seu posicionamento adotado é o melhor. Bom, agora que entendemos o que é o artigo de opinião, vamos aprender quais são as suas especificações estruturais necessárias para construir um bom texto. O artigo de opinião é dividido em 3 principais partes. Introdução. É nessa parte que você deve contextualizar o leitor sobre o que será tratado no texto e iniciar seu posicionamento sobre o tema. Desenvolvimento. Já aqui, é importante que você exponha seu ponto de vista com argumentos válidos e bem elaborados. Conclusão. Diferente da redação do Enem, nessa parte você apenas retomará a tese do seu texto sem necessidade de uma proposta de intervenção. Uma forma de entender melhor como essas divisões serão avaliadas é consultando o edital do exame que você pretende participar. Mas, de qualquer forma, algumas características gerais são comuns a esse gênero e agora vamos te falar quais são elas. O artigo de opinião pode ser escrito em primeira pessoa ou em terceira. Ele possui uma linguagem simples, mas que pode conter subjetividade. Ele deve conter defesa de um ponto de vista. Geralmente, o tema do artigo será relacionado às atualidades do Brasil e do mundo. Além de emitir uma opinião, o texto deve transmitir informações. Ele deve, obrigatoriamente, apresentar um título e ser assinado ao final. E para te ajudar a mandar bem quando for escrever o seu artigo, separamos algumas dicas. A primeira dica é pensar em um bom título. Ele deve ser atrativo para que o leitor tenha interesse no que será abordado no texto. Já a segunda dica é ter um bom repertório sociocultural. Seus argumentos devem ser bem embasados. Você pode utilizar referências históricas, dados estatísticos ou citações de estudiosos. Você também deve utilizar expressões subjetivas, como acredito que, acho que e diversas outras em primeira pessoa, o que é muito diferente da redação do Enem. E a última dica é deixar seu ponto de vista bem exposto, o que é uma das coisas mais importantes em relação ao artigo de opinião. Por fim, para você ter uma ideia melhor sobre como esse gênero pode aparecer no vestibular, é só pesquisar mais sobre a proposta de redação do vestibular da Unicamp em 2018, que pediu aos alunos para escreverem um artigo de opinião respondendo a seguinte pergunta-tema: há limites para a liberdade de expressão? Bom, agora é só praticar bastante e para isso a Imagine tem um curso de redação voltado para a Unicamp, além de correções de redação no modelo Enem e de outros vestibulares. Confere o link aqui embaixo na descrição. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal e de dar um like no vídeo. Até a próxima e bons estudos!